Meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical e a lição que estaremos estudando é a lição de número 6, que traz como título A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem. Vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo, pedindo que o Senhor possa nos dar a graça, iluminar os nossos pensamentos para que possamos compreender a palavra de Deus para a nossa edificação. Amado e querido Deus, nós te agradecemos, te louvamos por este momento tão glorioso que o Senhor tem nos dado para podermos estudar a Tua palavra, que o Espírito Santo possa nos conduzir em toda a verdade, possamos guardá-la, a Tua palavra, em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos, te pedimos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, estamos na nossa lição de número 6 e temos o nosso texto áureo e queremos que os nossos amados e queridos alunos e alunas da nossa Escola Bíblica Dominical nos acompanhem na leitura do texto áureo e também da verdade prática. Estaremos lendo a leitura bíblica em classe e os irmãos nos acompanhem para que possamos ter um bom entendimento da nossa lição de hoje. O texto áureo diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, e o versos 7 e 8. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 4, versos de 1 a 8, e Jó 15, 1 a 4, e o capítulo 22, e os versos 1 a 5. Leiamos. Então respondeu Elifaz o Temamita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz o Temamita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Ainda capítulo 22, as palavras de Elifaz, diz: então respondeu Elifaz o Temamita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Muito bem, então nós estaremos estudando essa lição, como já anunciamos, sobre a teologia de Elifaz.
Nós observamos em todo o livro de Jó que houve 3 ciclos de argumentos contra a vida de Jó, transferidos pelos seus amigos, que foi Elifaz, Bildade e Zofar. Então foram os 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, e neste aqui nós vamos observar que Jó também responde aos argumentos de seus amigos. No caso de Elifaz, que é a lição de hoje, Jó responde a eles no capítulo 6 e no capítulo 23 do livro de Jó, nós vemos a resposta de Jó aos argumentos de Elifaz. Muito bem? Bom, o objetivo geral da nossa lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Então nós vamos ver sobre essa teologia de Elifaz, estudar sobre essa teologia de Elifaz e também, irmãos, explicar o porquê a revelação divina ela se deu gradativamente, que por esta razão os amigos de Jó tinham uma teologia muito limitada acerca de Deus, um conhecimento muito limitado por conta que a revelação divina se deu gradativamente. Muito bem? Então, nós vamos fazer aqui algumas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer aqui é que a religião, irmãos, ela é tão antiga quanto a existência do homem. Então, o que é religião? Religião é, no latim, religare, significa, portanto, religar, é a busca, a procura do homem a Deus e do elo perdido, quando o homem havia pecado contra Deus e caiu, houve a queda do homem ali no Jardim do Éden, e a partir da queda o homem ficou destituído da glória de Deus. Romanos 3 descreve isso, e o homem então, desde então, veio a procurar pelos seus próprios esforços este elo perdido. Então a religião é religare, do original latim religare, a procura do homem a Deus. Nós vamos observar que, portanto, a partir do Éden, o homem, Deus começou a ter um relacionamento com o homem. A partir do Jardim do Éden, Deus se revela. A partir do Jardim do Éden, começa então a revelação divina. Nós vamos ver Deus se relacionando com o homem, e nós vamos, como prova disso, observar que Deus, na viração do dia, tinha um diálogo com o homem ali no Jardim do Éden. Deus havia dado como presente, o Jardim do Éden ao homem, porém Deus o colocou ali para guardar e lavrar, diz o texto bíblico. Então Deus se relaciona com o homem, se revela ao homem a partir do Jardim do Éden. Começa a revelação divina, Deus transmitindo ao homem a sua vontade, o seu querer. Nós já citamos aqui que Deus criou o homem livre, mas com essa liberdade veio também a responsabilidade. Quando Deus disse para o homem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, de todo fruto comerás livremente, mas somente uma. Então vem a responsabilidade,
Então toda liberdade corresponde a uma responsabilidade. Isso é muito importante nós frisarmos aqui. Então, a partir do Jardim do Éden, Deus começou a revelar-se com o homem, mostrando seu desejo de relacionar com o homem. Adão, embora caído e destituído, né? Ele foi expulso do Jardim do Éden, mas mesmo assim procura manter este relacionamento através do sacrifício, figura de Cristo. Então nós vamos observar que a religião é tão antiga quanto o homem. Então religar-se. Então o homem procura manter ainda aquele relacionamento, embora expulso do Jardim do Éden, mas Deus também não abandonou o homem à sua própria sorte. Nós vamos ver a providência divina, quando Deus concede, providencia ao homem a sua vestimenta, já fala da providência divina. Deus não abandonou o homem à sua própria sorte. Deus, como diz João 3,16, amou o mundo de tal maneira, e esse amor se revela desde a eternidade. Deus resolveu, e desde o princípio, amar. Deus decidiu amar o homem, apesar da queda. Deus ama o homem. A prova o chamado do Evangelho que foi anunciado ali no jardim, né? Gênesis 3,15, quando Deus promete que a semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o homem, através do sacrifício, nós vamos observar que o culto já existia, portanto, a tradição oral começa com Adão, que transmite a revelação divina aos seus filhos, né? Alguns historiadores dizem que Adão, ele teve 33 filhos, né? Isso alguns historiadores transmitem isso, que o homem, que Adão, ele teve cerca de 33 filhos, né? Não, a Bíblia não fala isso, apenas alguns historiadores e conhecedores, estudiosos da Bíblia, afirmam que Adão possuiu ou teve 33 filhos. Então ele passa para seus filhos aquilo que ele havia recebido de Deus, por certo, o animal que Deus havia sacrificado ali já refigurava Cristo ali no Jardim do Éden para providenciar as vestimentas para Adão e Eva. Então já é símbolo de Cristo, a substituição, fala da provisão, do perdão através do sacrifício. E os sacrifícios foram então estiveram presentes como parte do culto. Então o culto já havia, né? Desde Adão. Nós vamos observar que Abel e Caim, eles que eram filhos, né? Os únicos filhos que a Bíblia fala de Adão, ali logo no princípio, né? Adão, nós vamos observar que Abel e Caim, eles ofereciam a Deus sacrifícios, né? Que fazia parte do culto. Então nós vamos ver que a revelação de Deus ela se dá gradativamente, de forma que nós vamos observar que quando Deus se revela a Abraão, o culto já existia, né? Abraão já começa uma revelação mais profunda, né? A revelação divina já começa uma revelação mais profunda. Deus escolhe Abraão, e de Abraão então se forma o povo.
hebreu, da onde e pelo qual esse povo, Deus vai se revelar ao mundo, né? Ou pelo menos esse foi o propósito primaz de Deus, de através do povo, o povo hebreu então pudesse propagar o conhecimento de Deus para os outros povos. Então nós vamos observar que Abraão ele também levantou altar a Deus, de forma que na época de Jó a revelação estava em grande progresso, né? Nós vamos ver que a revelação ela se dá gradativamente, e de forma que na época de Abraão, na época de Jó, que foi contemporâneo de Abraão, nós vamos observar pela história que já haviam registros históricos, né, na época de Jó sobre cultos, sobre orações, hinos, né, que se faziam a Deus. Então, na época de Jó, havia já esse conhecimento, essa procura de Deus, né, do conhecimento de Deus, da teologia, porém de uma forma limitada, porque a revelação ela se deu gradativamente, né? Não havia um conhecimento claro como nós conhecemos hoje, né? Hoje já temos as escrituras formadas, né? O cânon, nós temos já formado a Bíblia, a revelação divina completa, né? Inclusive eu vou estar lendo um texto aqui muito importante para o nosso aprendizado bíblico sobre a revelação, que hoje ela está completa. Na época de Jó não estava completa, ainda a Deus estava se revelando ao homem. As escrituras do Antigo Testamento sequer estava formada, né? Ela se deu posteriormente, né? Segundo os historiadores, quem reuniu o cânon sagrado do Antigo Testamento foi Esdras. Então Esdras nem existia na época de Jó. Então a revelação estava ainda em formação. Por isso que os amigos de Jó não tinham um conhecimento claro, né? Era vamos dizer assim, uma teologia muito limitada, né? Acerca de Deus. Então, nós vamos observar que na nossa lição ela vai falar sobre isso, que ele traz um argumento, né? E acusando a Jó de pecado, porque este era um conhecimento limitado daquela época. Então nós vamos observar. Porém, como eu disse, hoje nós temos a revelação completa. Então a Bíblia, como a mensagem de Deus, ela contém a revelação hoje absoluta de Deus, né? Ela é suficiente. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, porque ela tem essa completude hoje. Nós temos a revelação cabal de Deus, né? Diferentemente da época de Jó, que não tinha ainda esse conhecimento completo. Hoje, graças a Deus, nós temos, e louvamos a Deus pelo livro de Jó, porque também o livro de Jó nos deu este conhecimento de que ela estava sendo formada, né, na época de Jó. E louvamos a Deus pela inspiração do livro de Jó. Como eu disse, eu quero citar aqui 2 textos que comprovam que a Bíblia hoje, como temos, hoje ela é cabal, né? A revelação de Deus ela se completa através da revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo vem a esta terra, ali se deu o desfecho da revelação divina, né? É o desfecho da revelação divina. Colossenses
Vamos ler aqui em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui do versículo 18 a 20. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que veja bem, que toda a plenitude nele habitasse. Que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Glória a Deus por isso. Depois vocês vão ler o capítulo 2, o verso 1 e 2 também, fala sobre isso. Mas eu gosto de citar também Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Capítulo, eu creio que muitos dos nossos estudiosos da Bíblia, nossos alunos, já conhecem de cor este versículo, mas é bom nós citarmos aqui no texto. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Muito bem. Então esse texto, irmãos, ele fala claramente que da revelação que se completou na pessoa de Jesus Cristo. Hoje sim podemos dizer que a Bíblia é suficiente. Na época de Jó não, porque a revelação ainda estava em andamento, né? Mas hoje não, nós já temos a revelação completa. E ela se completou quando Cristo veio a este mundo, se deu como preço de redenção do homem, morreu na cruz, expiou os nossos pecados, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e nos deixou a promessa gloriosa do Espírito Santo que ele enviaria, e é o Consolador que está conosco, é aquele que está conosco ao nosso lado. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, e essa promessa ela se cumpre através da pessoa bendita do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. O segundo, aliás, primeira consideração seria esta, né, sobre que a religião ela é tão antiga quanto o homem, né? E que é a segunda consideração que queríamos fazer era exatamente que a revelação ela se deu gradativamente, e que por isso os amigos de Jó, inclusive ele faz, que é o primeiro a ter um diálogo com Jó, tinham um conhecimento, uma teologia muito limitada acerca de Deus. Amém? Nós vamos aqui para o primeiro ponto, né? Vamos ver o primeiro ponto, os pecadores do contexto da justiça retributiva. Então, era este o pensamento, teologia de ele faz, a teologia limitada, né? Sabemos que ele faz, por essa limitação, ele não errou em dizer que havia uma semeadura. Porém, ele desconhecia que Deus também ele prova o justo. Era esse conhecimento que ele faz não tinha, né?
nós vamos observar que Jó tinha uma intimidade mais profunda com Deus do que os seus amigos, porque nós vamos observar que na resposta de Jó ele apela pela misericórdia de Deus. Então Jó cria que Deus era um Deus presente e um Deus misericordioso. Nós vamos ver isso no capítulo 23, na sua resposta ao seu amigo Elifaz. Então, verdade que havia a semeadura, né? Nós vamos ver Provérbios, né? Provérbios fala sobre isso, né? Que os ímpios tinham o seu pagamento pela sua impiedade, né? E nós vamos ver também no livro dos Salmos, capítulo 1, um texto também bem conhecido, livro de Salmos, capítulo 1, e ele é no Salmo 1, e nos versos 4 e 5 já tinha esse pensamento, o Salmo registra isso. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então esta era o conhecimento na época de Jó, e se prolongou por muito tempo, até nos dias de Jesus, esse pensamento sobre que somente os justos, somente os ímpios eram castigados, né? E que o justo não passava por sofrimento. O justo não passava pelo sofrimento, apenas o ímpio, né? Hoje nós já conhecemos que o ímpio ele sofre pelo seu pecado, né? Porque existe pelo menos 3 tipos de sofrimentos. O sofrimento que é causado como consequência do pecado, o homem colhe aquilo que planta, né? E o homem pelo pecado, a lei da semeadura, o homem peca e como consequência colhe aquilo que do seu pecado, né? O fruto do seu pecado. Então há o sofrimento como consequência do pecado, né? E também há o sofrimento como violação de uma lei natural. Vamos dar aqui um exemplo. Uma pessoa, ela talvez consciente ou inconscientemente, ela vai numa fio de alta tensão, ela provoca por um instrumento de ferro ou de alumínio, bate no fio de alta tensão, o que vai acontecer? Vai ter uma grande descarga sobre aquela pessoa, né? Eu sei muito bem disso, né? E vai causar o quê? Um dano físico àquela pessoa. Então existe aquela pessoa vai passar por um sofrimento, o qual eu passei, né? Então, um sofrimento que foi causado pela violação de uma lei natural, né? A gente sabe que se nós pormos a mão num fogo, nós vamos se queimar, né? O fogo queima. Então, é uma violação da lei natural, um sofrimento causado por conta de uma violação da lei natural. Porém, existe o sofrimento que vem para um propósito. E é esse sofrimento que muitas vezes o justo passa, né? Uma permissão de Deus, uma aprovação de Deus, para que o justo venha a despertar em si virtudes. Então existe o sofrimento como para despertar em nós virtudes. A Bíblia vem a nos dizer que o justo ele passa por provações, e como um crisol, né? Como ouro que passa pelo fogo para ser depurado, né? Decantar, né? Tirar as impurezas para que ele venha
a ser aquele metal tão precioso como nós conhecemos. Então o ouro ele passa, e o crente, a aprovação do crente é comparado como o ouro que é depurado no fogo. Então existe um propósito. Hoje já temos este conhecimento pela revelação completa das Escrituras que temos, mas na época de Jó não havia esse conhecimento completo, né? Não tinham esse conhecimento sobre que o justo ele passa por provações, mas com este propósito, despertar em nós virtudes. Paulo ele vem a escrever em Romanos, no capítulo 5, eu quero também citar esse texto, e o versos de número 3, 4 e 5 de Romanos, capítulo 5, olha que diz: sendo, pois, versículo 3, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós hoje temos este entendimento, que o justo sim pode passar por aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Então a diferença é que o sofrimento que o cristão passa sempre tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele diz, bem-aventurado. Vamos ler esse texto. Mateus, capítulo 5. E o verso de número 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, meus amados irmãos, o cristão, ele sofre, mas com um propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, na época de Jó, ele não tinha esse conhecimento. E essa teologia limitada, a qual ele defende, se prolongou por muitos dias, até anos, né? Até na época de Jesus tinha ainda esse pensamento limitado de que alguém sofre por causa que pecou. O sofrimento decorre do pecado que ele havia cometido. Um exemplo foi aquele paralítico que levaram à presença de Jesus. Jesus, conhecendo esse pensamento deles, ele disse, perdoados te são os teus pecados. E o outro foi o cego de nascença, quando os discípulos disseram, Deus, ou Jesus, Senhor, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Então, ainda na época de Jesus, ainda corria esse pensamento, né, vago e limitado de que o sofrimento era consequência de um pecado, assim, aleatoriamente eles acusavam a pessoa de pecados se estava sofrendo porque havia pecado, né? Muito bem. Nós temos aqui, eu quero somente destacar, não posso prolongar porque eu tenho tempo aqui, eu quero só ler na nossa lição essa parte aqui do segundo ponto, que diz, os pecadores do contexto da tradição religiosa. Então ele condenou a Jó de quebrar aquela tradição, né? Ele diz, olha, os sábios já nos ensinavam isso, né? Você não é o único sábio, já existem sábios anteriormente que ensinavam isso, que o pecado, que o sofrimento é consequência do pecado. Então ele, veja bem, ele duvidou da integridade de Jó. É por isso que Jó apela aos céus, né? Jó apela à misericórdia do Senhor, porque Jó sabia da sua integridade. E ele buscava
a Deus o motivo pelo qual ele estava sendo castigado, né? Sendo ele justo. E nós vamos ver que Jó questiona a Deus do porquê. Jó queria saber qual o motivo, qual o propósito. Mais tarde, Deus revela e ele entende que havia um propósito, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. De forma que a aprovação, irmãos, nos sobrevém para despertar em nós virtudes. Há um propósito e Deus não nos provará além das nossas forças, e a prova é esta, que Deus provou a Jó, mas não foi além das suas forças, mas para despertar virtude, trazer um ensinamento que hoje nós estamos estudando, né? Que havia um propósito. Deus permitiu a provação de Jó com um propósito, e nós sabemos que houve ali no final da provação de Jó, Deus restaurando a vida de Jó e virando o cativeiro de Jó. Muito bem? O terceiro ponto vai falar sobre os pecadores diante de um Deus infinito, né? Este era o pensamento, é outra teologia limitada da época de Jó. Eles ensinavam ou entendiam que Deus é um ser transcendente, estava distante, né? Não era um Deus imanente, ou seja, presente, perto do homem. Eles não tinham esse entendimento. Então, Jó estava destinado a ser extinto, a ser castigado e pronto, e acabou, né? Não havia clemência, não havia piedade, não havia misericórdia, não. Então eles tinham esse entendimento, né? Jó, a sua causa está, não tem jeito. Então eles não tinham esse entendimento de que Deus é um Deus misericordioso e que está presente, né? Por exemplo, eles não tinham em mente, porque esse texto não havia ainda sido revelado na época de Jó. Por exemplo, Isaías, né? Isaías 50, esse texto aqui, irmãos, eles não tinham conhecimento, né? Porque veio depois, né, de Jó. Eu quero citar aqui para os irmãos, já para nós encerrarmos. Capítulo 57 de Isaías e o verso de número 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, transcendência de Deus. Eles só conheciam a transcendência de Deus. Habita no alto e sublime trono, distante. Mas ele não conheceu a segunda parte desse versículo, que é o que eu vou ler agora. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então Deus é um ser transcendente, mas também imanente, presente. Eles não conheciam, na época de Jó, essa revelação. Posteriormente, né, se deu o conhecimento. Mas, irmãos, para nós encerrarmos, porque o tempo aqui já está me dizendo que eu devo parar, para nós encerrarmos aqui, o diálogo travado entre Jó e seus amigos ajudaram a construir a revelação divina e o conhecimento sobre Deus, né, que é a teologia. Por isso se tornam inspirados e importantes para os nossos dias. Hoje a revelação está completa, Cristo fez o desfecho, né, que são os dois textos que eu já li, Hebreus 1:1 e Colossenses 2:18 e 19. Louvamos a Deus pelo livro de Jó. Podemos afirmar, a Bíblia é suficiente e é a inerrante palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que de alguma forma esse ensinamento venha a edificar as nossas vidas. Deus abençoe. Amém?